Olá, boa tarde, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre constelação. Olá, Dani, tudo bom? Consegui entrar pelo iPad. Olá, Rê. Bom, hoje nós vamos falar sobre constelação, mas uma constelação bem mais específica, tá? Nesse período que nós tivemos, assim, nesse mês. Oi, Ana, tudo bem? Nesse mês de novembro, nós tomamos a decisão de fazer algumas lives falando sobre constelação e o tipos de constelações que existem. Então, acho que a maioria que está aqui já sabe o que é constelação, então eu vou falar de uma forma bem simples e bem rápida, para que a gente possa, para quem não ouviu, para quem é a primeira live, para que possa entender claramente o que é. Então, primeiro, constelação é uma técnica terapêutica. Tá? Então, o que significa isso? Significa que a constelação, ela não é uma terapia. Então, na terapia, você leva uma questão, você discute essa questão, você entende essa questão e muitas vezes você ainda fica elaborando essa questão. A constelação não, ela é uma técnica. Técnica significa um instrumento que você aplica e que a partir daí você começa a ver os resultados dessa técnica no seu dia a dia. Oi, Sônia, bem-vinda. Por que essa diferença? Porque muitas vezes algumas pessoas fazem a constelação e têm uma expectativa de que a constelação ela vai tirar todas as dúvidas que ela tem acerca de si, da família, e na verdade a constelação ela é uma técnica utilizada para reorganizar o seu inconsciente. Reorganizando o seu inconsciente, nós fazemos o quê? Reorganizamos o seu sistema familiar. Esse é o principal foco da constelação. Fazer com que o teu consciente, que representa 10% da sua mente, e o seu inconsciente, que representa 90%, possam olhar ambos para o mesmo lado, possam ambos realizar e chegar ao ponto de resolução que você busca. Traduzindo, significa evitar sabotagem. Olá, Maria Regina, bem-vinda. Significa evitar a procrastinação. Oi, Ana Lu, bem-vinda. Significa evitar que você fale uma coisa, as incongruências que muitas vezes nós trazemos. O que ocorre? Eu falo, eu quero muito me casar, só que eu não faço nenhum movimento para isso. Eu quero muito ganhar dinheiro, mas todos os movimentos que eu faço não são para ganhar dinheiro. Isso é uma incongruência. Eu falo uma coisa e eu faço outra. Às vezes, e eu falo isso para alguns clientes, a constelação ela não substitui uma terapia, tá? Ao fazer uma constelação, você não vai resolver todas as suas dúvidas, todos os seus questionamentos. Por isso, a terapia nos ajuda nesse processo. Para que isso que serve a terapia? Para que você possa elaborar conscientemente aquilo que você vive ou aquilo que você gostaria de mudar, ok? Então, a constelação, inicialmente, ela foi criada, ela foi desenvolvida para trabalhar com o quê? Com sistemas familiares. O problema é que todos os modelos que nós trazemos, tá, vêm do sistema familiar. Então, quando nós falamos, e como é que é essa questão da constelação de empresas? Do mesmo jeito que nós falamos das constelações das deusas. Então, quando nós falamos, por exemplo, estou aproveitando para tirar algumas dúvidas que algumas pessoas me perguntaram no WhatsApp, que é assim, existe uma diferença grande entre o que nós chamamos de Jornada das Deusas, que é um curso falando sobre arquétipos femininos, um curso que te dá conhecimento consciente sobre como funcionam esses arquétipos, quem são esses arquétipos, qual a função deles na sua vida, no seu universo feminino. E outra coisa é a constelação das deusas, é quando com todo esse conhecimento nós vamos reorganizar no inconsciente esses arquétipos. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sônia, ela tá gravada no nosso IGTV, tá? Então, se depois você quiser assistir, você consegue acessar.
A constelação de empresas é a mesma coisa. Uma coisa é você fazer um planejamento estratégico da sua empresa, ou um plano de negócios, ou um plano de ação para o próximo ano. Tá? Por exemplo, o planejamento estratégico eu não faço, mas o plano de ação eu faço, que são as metas e objetivos para o próximo ano. Mas o que nós fazemos? Então, eu tenho uma empresa e essa empresa eu já fiz um plano de negócio, já fiz um plano de ação, já fiz tudo. Tá? E parece que eu sempre emperro em algum lugar. Esse é um caso para nós irmos ver o que está acontecendo. Eu tenho uma empresa e eu tenho uma dificuldade homérica com os meus sócios. Tá? Todo sócio que eu encontro, eu acabo ou perdendo sócio, ou perdendo dinheiro, ou perdendo sócio e o dinheiro. Essa é uma questão para a constelação. Eu tenho um produto e apesar de tudo que eu faço, esse produto eu não consigo divulgá-lo e transformá-lo num produto de sucesso. Esse é um caso para a constelação. Eu tenho um departamento. E nesse departamento, apesar de eu fazer curso, de eu tentar fazer o meu melhor, eu não consigo gerenciar a minha equipe, ou eu tenho um problema com a minha equipe de liderança, eu tenho um problema, uma dificuldade de dizer ou receber não, as pessoas não me respeitam como chefe, eu trabalho nessa empresa, eu literalmente dou o meu melhor, mas eu não consigo ser promovido, tá? Na verdade, o que eu recebo são mais cobranças do que reconhecimento. Isso é um caso para uma constelação de empresa ou profissional. Tá? Então, normalmente, quando nós falamos de empresa, nós estamos dizendo que quem vai fazer essa constelação, se é do seu departamento, é o gerente ou diretor desse departamento. Tá? Se a empresa é sua, ou se você tem sócios, você pode fazer você ou com os seus sócios. Então, algumas vezes nós vamos fazer só do sócio, eu sou a sócia, eu sou a dona majoritária, eu sou a única dona, na verdade, do Giracer. Então, se eu for fazer uma constelação, porque eu fiz o meu planejamento para o ano que vem. Tá? E eu quero colocar isso dentro do inconsciente para isso fluir mais. Eu posso marcar uma constelação e fazer com que esse processo da constelação eu veja se os meus objetivos conscientes estão de acordo com os meus objetivos inconscientes. E se não estão, o que está impedindo ele de ocorrer? Por que isso está ocorrendo? Ok? Vamos imaginar que eu seja um funcionário. Eu não posso fazer uma constelação para a empresa. Eu posso fazer para o departamento que está sobre o meu poder, digamos assim. Por quê? Porque, na verdade, é como se eu quisesse fazer uma constelação para a família de alguém. Eu não posso, eu posso fazer para a minha família, tá? Agora, eu estou na empresa, eu quero ser promovido, eu quero ser reconhecido, eu quero mudar de empresa, aí nós estamos falando de uma constelação familiar, uma constelação profissional. O que significa isso? Que nós vamos trabalhar o teu sistema familiar e que nós vamos também trabalhar, tá, todas as empresas pelas quais você passou. Por quê? Porque a constelação nos mostra uma coisa que é muito interessante. Tá? E que vale a pena nós olharmos para isso. É muito comum que nós repetimos padrões. Então eu entro numa empresa, dentro dessa empresa eu saio de lá, eu entro em outra, eu tenho os mesmos problemas, eu entro em outra, eu tenho os mesmos problemas. Repetiu 3 vezes, nós sabemos que há um padrão, então eu preciso trabalhar esse padrão e verificar se esse padrão ele não vem dos meus antepassados. Se eu não estou repetindo um padrão dos antepassados. Tá? Esse é um ponto. Outro ponto é, eu tenho uma empresa, eu já montei uma empresa, 2, 3, eu sempre tenho dificuldades nessa empresa. Dentro da minha empresa, esses dias nós trabalhamos um caso assim, 3 sócios, 2 sócios ganhavam dinheiro e uma sócia conseguia só trabalhar. E aí ela veio procurar, ela falou, eu preciso entender isso. Eu falei, primeiro nós vamos trabalhar você, para que a partir daí você possa depois olhar a sociedade. E realmente ela é como se ela não existisse na sociedade, no inconsciente dela. O foco dela era outro. E não tem nada de errado nisso.
A constelação, todas as constelações, seja de deusas, seja familiar, seja de saúde, seja profissional, ela tem formas de serem trabalhadas. Tá? Mas todas elas, independente das formas, por exemplo, aqui no Geracer nós trabalhamos com a forma do fator oculto e do problema, ou seja, do problema e fator oculto. O que significa isso? Tá? É uma técnica que se trabalha. Tem pessoas que trabalham sem o problema e o fator oculto. Tem pessoas que trabalham com outras técnicas. Hoje nós temos muitas técnicas dentro da constelação de como trabalhar. Tá? O mesmo vale. Oi, Rejane. Oi, Mar. Oi, Ivo. Bem-vindo. Então, o que significa isso? Significa que eu consigo, quando eu coloco o problema e fator oculto, ver de onde isso veio. O que gerou, o que é o problema? O problema, imagine que eu falo para você, tá, eu estou com uma dor de cabeça. Esse é o sintoma. Tá, eu vou no médico, ele me diz, olha, o seu fígado não está bom, então você está com dor de cabeça por causa do fígado, por causa do estômago, por causa do baço, por tensão. Ok, esse é o problema. O que é o fator oculto? O que está provocando o meu fígado, o meu baço, a minha tensão, que gera a minha dor de cabeça? Esse é o fator oculto. É aquilo que normalmente nem eu nem vocês sabemos. Tá? E que durante a constelação o foco é exatamente esse. Mas independente da técnica que você vai usar na constelação, nós sempre vamos respeitar as regras da constelação, que são 3. A primeira regra é a hierarquia. Primeiro vem o passado, depois o presente, depois o futuro. Quando você monta uma empresa, é como se você fosse o pai daquela empresa. Quem olha para a empresa é você. Então, quando eu vou fazer a minha constelação do Geracer, eu olho para o Geracer, porque eu o criei. Ele é a minha empresa. Tá? Eu já acertei uma energia mais masculina e eu complemento com a energia feminina. Então, eu olho para ele e eu dou suporte para que ele vá à frente. Os meus funcionários, quem vai olhar para eles é o Geracer que vai olhar para os funcionários. Entendeu? Então, quando nós fazemos a constelação, isso é muito importante. É importante que o passado esteja no passado, o presente no presente e o futuro no futuro. Quem é o presente na empresa? É o dono da empresa. Quem é o futuro da empresa, do dono da empresa é a empresa. E ele vai ter os suportes dele, que aí nós entramos na família. Se eu venho de uma família onde eu não tenho permissão para ter sucesso, automaticamente, como é que a minha empresa vai crescer? Como é que eu vou dar permissão para essa empresa crescer? Tá? Esse é um ponto. Outro ponto que eu tenho sempre que avaliar é o pertencimento, que é a segunda regra, tá? Todo mundo tem o direito de ocupar o seu próprio lugar. A minha empresa está ocupando o seu próprio lugar? Ou ela não está ocupando o lugar dela? Eu estou olhando para a minha empresa? Eu estou sendo responsável pela minha empresa? Ou eu estou ignorando a minha empresa e eu estou colocando pessoas para olhar a minha empresa? Às vezes é muito comum que você faça, quando você monta a constelação, você perceba que você efetivamente não está olhando para a empresa. Tá? Você delegou, você deixou no passado, ou você colocou você numa direção, a empresa caminhando em outra direção. Então tudo isso, tá, precisa ser olhado. Por quê? Porque é como um rio, nós precisamos que o rio flua. Se o rio não fluir, tá, não adianta. Em alguns lugares os peixes até pulam e voam, sobem o rio, mas essa não é a regra natural, tá? O rio precisa fluir, até para que ele chegue no mar e ele se transforme em algo maior. Ok? E a terceira regra é o equilíbrio entre dar e receber. O que significa isso? Significa que nas empresas nós também temos esse equilíbrio. Tá? Eu preciso que exista um equilíbrio entre dar e receber entre a empresa e os funcionários, entre a empresa e o dono da empresa. Por exemplo, o que o dono da empresa dá para a empresa, ele vai retribuir, mas nunca vai ser na mesma medida, porque nós entramos na mesma regra da exceção.
Tudo que você recebe dos seus pais, você efetivamente não vai restituir para os seus pais, mas você vai dar para a próxima geração, tá certo? E aí nós precisamos entender que em toda relação de sociedade, de profissional, emocional, afetiva, se nós não tivermos um equilíbrio, essa relação ela desgasta, ela se quebra. Tá? E muitas vezes as pessoas falam, mas como assim? Eu estou dando a mais porque eu tenho a mais. Tudo bem, eu entendo essa parte. Mas se você der excessivamente, automaticamente você vai criar um desequilíbrio naquela relação. É muito legal de nós observarmos essa relação, essa situação, quando nós estamos falando de relação afetiva. Por quê? Porque um dos parceiros dá muito e quem recebe muito, mas dá pouco, começa a entrar num grande incômodo. E no incômodo, em relação a não ser o suficiente, a não dar o suficiente, a se sentir, de certa forma, sem condições de ficar naquela relação. Então, é muito importante que nós tenhamos conhecimento e realmente apliquemos essas regras no nosso dia a dia. Por quê? Porque nós precisamos que as relações realmente durem. Lógico, boas relações. Agora, as boas relações, elas partem do princípio de que eu estou ocupando o meu lugar, você está ocupando o seu lugar, e cada um de nós temos as responsabilidades e os direitos de ocupar cada relação, cada espaço. Ok? Então, assim, essa é a grande diferença quando nós falamos na constelação de empresas. Eu vou dar alguns exemplos, porque às vezes, quando nós fazemos a constelação, existem coisas que, como as pessoas brincam, né, aparecem. Na verdade, o sistema mostra, e quando o sistema mostra, ele nos permite olhar para aquela situação e mudar o nosso posicionamento. Alguns anos atrás, um cliente me procurou porque ele queria constelar a empresa dele. Eram ele e 2 sócios, e a empresa, por mais controle, por mais que eles fizessem as coisas, sempre tinha alguma coisa que a coisa não caminhava. Tá? E sempre tinham perdas. E quando nós fizemos a constelação, eu lembro dessa frase que eu disse, eu falei, interessante, né? Mas eu tenho a impressão, como se, quando eu entrava na empresa, que é como se eu tivesse um buraco no meu pé e a minha energia se esvai pelos meus pés. Você tem certeza que não está havendo roubo nessa empresa? Você tem certeza que não está havendo desvio de energia, de dinheiro dessa empresa? E eu lembro do meu cliente me dizendo, lógico que não, nós controlamos muito bem. Tá bom. Eu falei, mas tem algo errado aqui. Observe isso. Por quê? Porque eu me sinto extremamente exaurida na empresa. É como se eu não tivesse tudo que entra sai, tudo que entra sai. E eu não estou entendendo o porquê disso. Então faça uma avaliação e veja o que pode estar gerando isso. E foi muito interessante, porque uns 6 meses depois ele mantinha um trabalho de terapia, ele virou para mim e disse assim, poxa vida, né, você é terrível. Eu falei, eu terrível, o que eu fiz? E aí ele olhou para mim e disse assim, nós chamamos depois daquilo que você falou, eu fiquei mais atento e nós chegamos à conclusão que nós iríamos fazer uma auditoria externa. E nós chamamos uma auditoria externa e nós descobrimos que estava havendo perda de dinheiro na empresa, estava havendo roubos. Pequenos roubos que, quando chegava, no geral, acabava sendo um número significativo. Então é interessante, porque, poxa, você acusou alguém? Não. Pedi para olhar. Já tive questão das pessoas virem porque estavam lançando um produto novo e queriam apresentar esse produto ao mercado, mas queria que a empresa tivesse direcionada para isso. E foi muito interessante, porque eles trouxeram 3 produtos, nós trabalhamos, e ao final eu fiz uma pergunta e uma das pessoas falou, mas esse produto nós não colocamos.
Eu falei, gente, se vocês não colocam o produto, como é que vocês querem que vendam esse produto? Então é muito interessante, por quê? Porque quando nós buscamos uma constelação para uma empresa, o que nós queremos? Melhorar as relações, fazer com que essa empresa ela flua melhor. Até nos dá a percepção se vale a pena ou não manter aquela empresa. Há uns 15, 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás, eu atendi um executivo, ele tinha sido executivo por anos, e ele tomou a decisão de abrir um restaurante. E ele abriu o restaurante, mas o lugar era ótimo, tudo era ótimo, mas o restaurante não caminhava. E ele já estava num processo com esse restaurante há um tempo. E ele dizia assim para mim, mas o lugar é ótimo, tudo é perfeito, por que que não acontece? E quando nós fomos fazer a constelação, ali tinha sido uma casa de uma família. A família foi obrigada a vender a casa. Tá? Então, óbvio, né? Eu não tive essa história. Aqui teve uma família, porque constelação não é leitura de tarô, não é adivinhação, não é leitura de passado ou futuro. Mas eu dizia para ele, é engraçado, porque você me fala de um ambiente profissional e o que eu sinto aqui é uma família, e essa família não quer sair dessa casa. Então, busque informação, procure, verifique, porque aqui esse restaurante não vai caminhar. Busque um outro lugar. Tá, e aí ele resolveu fazer uma pesquisa, ele foi conversar com a pessoa que era o dono do espaço, e aí se descobriu que, na verdade, antes dele ter transformado num espaço mais de negócios, ali tinha sido a casa de uma família, e um casal, efetivamente, o casal, dono da casa, eles tinham morrido na casa. Então, isso daí fazia com que a coisa não caminhasse. Embora houvesse toda uma intenção da família de transformar aquilo num lugar profissional, a energia da casa não era de ambiente profissional, era de um ambiente de família. Tá? Meu cliente mudou o lugar onde estava o negócio dele simplesmente começou a caminhar. Então, tudo isso são motivos que nos levam para uma constelação de família. Por exemplo, todo janeiro eu faço uma constelação para o Girasser. Por quê? Porque eu monto meu plano de ação, ou meu planejamento para aquele ano. E aí eu vejo como é que está dentro do meu inconsciente, como dona do negócio, se aquilo realmente é algo que eu quero buscar ou não. Tá? Se existe uma congruência para aquilo ou não. Por exemplo, oi Kátia, oi Andréia. Por exemplo, esse ano eu estava com um projeto no início do ano. Tá, de montar um aplicativo. Eu cheguei a estudar sobre o aplicativo, fiz uma série de coisas. E quando eu fiz a constelação e eu coloquei o aplicativo, o que me veio? O aplicativo, tudo bem, mas não vai ser para agora. Tá? O aplicativo, ele é para daqui a alguns anos, não é para agora. Ainda não tem estrutura para esse aplicativo. O que eu fiz? Eu peguei tudo que eu tinha trabalhado, tudo que eu achei que seria legal, coloquei ali do lado e toquei os outros projetos. Então, assim, eu não abri mão desse projeto, tá? Mas eu olhei para aqueles e fui trabalhar com aqueles que estavam fluindo mais nesse momento. Então, eu basicamente, assim, isso tem ajudado muito o Girasser, tem me ajudado muito a ter clareza sobre o próximo ano. Por quê? Porque isso me permite visualizar como é que o meu inconsciente, o inconsciente do Girasser, das pessoas que trabalham comigo, normalmente, quando eu faço essa constelação, eu convido as pessoas que trabalham também, tá? Pra gente olhar para isso. Esse início de janeiro eu reuni um grupo de amigos e falei, gente, vamos trabalhar só empresas, vamos trabalhar só vida profissional esse ano. E foi muito legal, porque as pessoas que trabalharam, aquelas com quem eu tô mantendo mais contato, a vida fluiu de uma forma muito legal. Então, quando nós usamos a constelação de empresa, quando nós temos uma empresa, esse é o primeiro passo.
Vou dar mais um exemplo. Alguns anos atrás, uns 3 ou 4 anos, foi me indicado uma empresa, me contratou para fazer um processo de coaching com uma profissional que estava muito desmotivada e eles não queriam perder a profissional. E quando a profissional veio, nós, conforme começamos o processo de coaching, ela deixou claro para mim que, na verdade, sim, ela estava muito desmotivada e sim, o objetivo dela era montar seu próprio negócio. E eu lembro que na época eu até brinquei com ela, porque ela dizia para mim, eu quero montar uma lojinha, porque ela morava perto de uma cidade histórica, então se vendiam muitas coisas nessa loja, e eu falei para ela, se for para montar uma lojinha, é melhor você ficar na empresa. E aí nós fizemos todo o processo, a empresa foi avisada, e a partir daí, o que nós fizemos? Uma constelação. E o que dava era muito engraçado, que ela queria fazer aquilo aquele ano. E quando nós montamos a constelação para ela ver o negócio dela dava para o outro ano, entre 1 ou 2 anos. Tá? A minha cliente hoje tem 4 a 5 lojinhas, como ela brinca, tá vendendo produtos diversos e realmente ela não montou uma, mas ela precisou de um tempo para se estruturar, para fazer cursos, até para finalizar alguns projetos que ela tinha na empresa. Então foi uma ação em conjunto. Então eu só vou buscar uma constelação de empresa quando eu tiver uma empresa e quando eu tiver um problema específico com a minha empresa. Por exemplo, alguns anos atrás, esse caso eu posso até dizer quem é, porque ele abriu num evento que eu fui, até dei uma entrevista há pouco para o SOS Empreendedor da FAAP, nós comentamos sobre esse caso, tá? O Augusto Aiello me procurou, por indicação da mentora dele, para fazer uma constelação de empresa, porque ele tinha a empresa dele. E ele me procurou porque ele me disse, olha, eu tenho sócios e eu quero entender se eu vou ficar com essa empresa ou se eu vendo essa empresa. E quando nós fizemos a constelação, uma das coisas que eu falei para ele, eu não vejo você vendendo essa empresa. Eu vejo você mantendo ela crescendo muito, mais do que você imagina. Tá? Mas eu não consigo ver, eu não consigo me afastar de você. O que eu não consigo ver? Quando nós fizemos a constelação, apesar dele empurrar a empresa se grudava nele. Tá? E aí foi muito interessante, porque esse ano o Augusto foi um dos participantes, um dos jovens empreendedores que foi para Forbes. E o ano passado, no evento que eu participei, ele me apresentou como uma pessoa que tinha feito a constelação dele e que por conta disso ele não tinha vendido a empresa. Então, assim, para cada pessoa, a constelação de empresas tem um efeito, tem um resultado, mas nós só fazemos a constelação de empresas se nós temos uma empresa. Se eu não tenho uma empresa, mas eu quero trabalhar o meu profissional, o que eu faço? Eu vou fazer uma constelação profissional, onde eu vou trabalhar e olhar para todas as empresas que eu trabalhei, me desligar oficialmente, energeticamente ou emocionalmente dessas empresas, e aí eu vou olhar para o meu posicionamento dentro da empresa onde eu estou, tá? Por quê? Porque eu só posso mexer na empresa se eu for o dono da empresa, isso é muito importante, ok? Então, eu não sei se alguém tem alguma dúvida. Eu acho que assim, nós temos falado muito sobre constelação e eu acho que a constelação, como técnica, ela chega a economizar, na minha opinião, de 5 a 7 anos de terapia. Isso não significa que substitui uma terapia, tá? A Andréa Clemente está dizendo, eu já fiz e foi ótimo. Eu concordo, eu sou suspeita, eu não posso falar nada porque eu sou a pessoa menos suspeita. Eu sou como aquela pessoa que olha e acha que o filho é lindo mesmo eu sendo coruja e ele sendo um corujinho, né? Então, não podemos falar muito. Mas o que eu percebo é que como técnica, muitas vezes ela não vai te trazer o conhecimento, a elaboração que uma terapia traz, mas ela te traz uma resolução.
Por quê? Porque a partir do momento que você consegue caminhar livremente para o futuro e ter permissão para ir além, tudo, na verdade, flui melhor. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, se alguém tem algum questionamento a fazer ainda sobre essa questão do tema da constelação em empresas. Vou contar um último caso, enquanto vocês pensam se tem alguma pergunta. Há 3 anos e meio atrás, eu fui convidada por uma diretora para fazer a constelação. Não, ela era diretora, ela não era a dona da empresa. Então, o dono da empresa autorizou que fosse feito um trabalho de constelação, mas com a equipe, porque ele queria que a equipe fosse, a diretora, na verdade, queria que a equipe fosse muito mais proativa, muito mais unida, trabalhassem de uma forma muito mais direcionada. Então, eu fui convidada, fui para o interior, porque esse foi um trabalho que eu fiz no interior, e lá eu fiz todo um trabalho de planejamento. Eu fiquei um dia com eles. De manhã, nós fizemos um planejamento sobre os objetivos para o ano seguinte da empresa e qual era o propósito dos gestores para cada área e como isso casava com o objetivo da empresa, que tinha sido elaborado pela diretora e pelo dono da empresa. E depois o que nós fizemos? Nós fizemos uma constelação de empresas, mas como eram com os gerentes e o diretor, o que eu fiz? Eu fiz com que cada um daqueles gerentes colocasse como é que estavam aqueles objetivos dentro dele. O que significa isso? Então, imagine, eu passei 5 horas fazendo isso porque eram simplesmente 11 gerentes e um diretor, uma diretora. E foi muito legal, porque cada uma das pessoas que colocava, nós fazíamos a leitura. Então, eu fiz a leitura primeiro, nós fizemos o planejamento de manhã, definimos o que iríamos trabalhar na constelação como objetivo para o próximo ano, e aí cada um dos gerentes se colocou, foi lá, pegou os papéis, colocou e nós lemos. E foi muito interessante. Por quê? Porque algumas pessoas diziam o seguinte: não, eu vou ficar por último, porque eu já vi todo mundo colocar e aí não tem risco. Só que a minha mente inconsciente era muito mais sábia do que isso. Então, o que ela fez? Cada pessoa que colocava achava que estava colocando diferente e quando nós íamos ler, ele tinha colocado muito similar ao anterior. Então, isso daí foi uma experiência muito legal. Ou seja, ninguém olhava, nesse caso, ninguém olhava para o objetivo da empresa. Foi muito interessante. E ao final, aí sim, na última colocação, a última pessoa que colocou foi o diretor. Olá, Everton, bem-vindo. E quando ela colocou, o que aconteceu? Nós trabalhamos em cima da colocação da diretora. Então, nós fizemos, eu fui a consteladora, eu levei uma pessoa para trabalhar comigo, e Norma, bem-vinda. E essa pessoa representou a empresa. E cada diretor, cada gerente ocupou o seu próprio papel. Então, foi muito rico e muito interessante. Porque os retornos que nós tivemos, que eu tive depois, foi a equipe ficou mais unida, a equipe começou a trabalhar de uma forma mais integrada, a equipe realmente tinha claro quais eram os objetivos. Por quê? Porque nós colocamos esses objetivos na mente inconsciente, o que ajudou muito, porque isso direcionava para os objetivos conscientes. Então, quando nós falamos na questão de fazer um planejamento, eu acho que o planejamento ele tem que ser feito por todas as pessoas para o próximo ano. Hoje nós já sabemos que, através de pesquisas, que pessoas que fazem um planejamento sobre o que vão realizar no próximo ano tendem a ter até 15 a 20% mais sucesso do que pessoas que não fazem um planejamento. Olha que interessante. Ou seja, se a sua mente não sabe o que ela realmente quer, o que você conseguir tá bom. Então, quando alguém diz para mim, eu quero aumentar o meu salário, tá? Você quer aumentar quanto? Porque R$1 a mais já é um aumento.
Então eu tenho que clarificar com a minha mente consciente e inconsciente o que eu quero. Então o planejamento é feito pela mente consciente e a introdução disso no inconsciente é feito com a constelação. E aí nós liberamos também, ou limpamos, ou neutralizamos as dificuldades, as limitações, os sacrifícios, o sofrimento, tudo aquilo que envolve essa questão que é a constelação, né? É trabalhar com o inconsciente coletivo e física quântica. Óbvio que é muito, como dizer para você, muitas pessoas dizem para mim, tá, eu vejo a luz ser acesa, eu sei que eu preciso ir lá e apertar a tomada para a luz acender, mas eu não tenho ideia de como a luz chega até lá. É verdade, se você quiser saber como a luz ela faz essa propagação, você precisa estudar para isso. Tá? Senão vai ser como, por exemplo, eu acho o máximo poder estar falando com vocês através de um iPad, através de um celular. Mas eu realmente não tenho conhecimento suficiente para explicar o funcionamento ou como alguém chegou a essa conclusão, como alguém criou essa ferramenta. Se eu tiver muito interesse, eu posso estudar. E aí isso daí, em vez de parecer um mapa grego, vai ser um mapa de leitura no meu idioma. A constelação é a mesma coisa. Tá? Nós sempre precisamos entender que a constelação é uma técnica terapêutica. Por quê? Porque como ela mexe com essa questão do inconsciente coletivo, e eu sei que eu estou sendo repetitiva, ela dá uma sensação de coisa mágica. E aí as pessoas ou acham que é mágico ou começam um processo de tentar trazer a consciência ou explicar toda a constelação quando isso não é possível. Tá? Por quê? Porque ela vai trabalhar com o sistema e tem muitas coisas que nós não vamos conseguir, infelizmente, comprovar. Às vezes comprovamos. Às vezes existem situações que a constelação traz, seja de empresa, ou seja profissional, ou seja afetivo ou familiar, que é de fácil comprovação. Tá? Por exemplo, alguns anos atrás eu fiz uma constelação de um rapaz e ele me disse que a família era portuguesa e eles iriam buscar a cidadania. E durante a constelação, tá, ele comentou isso en passant, durante a constelação eu não conseguia ver, olá Raquel, bem-vinda, eu não conseguia ter vínculo com Portugal. E eu olhava para ele e falava assim, mas espera aí, vocês não são portugueses. Não tem vínculo com Portugal. A sua família não é portuguesa. Não, minha família é portuguesa. Eu falei, mas por que eu não encontro o vínculo aqui? Por que não existe esse vínculo? Não, essa coisa parece que não gruda. Tá, ok. Passou um tempo, acho que 3 anos. Ele voltou para uma segunda constelação e ele falou para mim, depois daquilo que você falou, nós fomos procurar as conexões e nós não encontramos. Existe uma probabilidade que a minha família fugiu para Portugal, mas que ela não era de Portugal. Nós não temos como comprovar essas raízes. Então tem algumas coisas e isso cria uma imagem no inconsciente de que é mágico. E não é uma ferramenta. Eu bato muito nessa tecla. Por quê? Porque isso nos tira um pouco do misticismo. Mas, Regina, não tem a parte espiritual? Em tudo na vida tem a parte espiritual. Respirar é um ato espiritual. Nosso coração bater pode ser um ato espiritual. A cura de uma doença pode ser algo espiritual. Mas como nós estamos mexendo com algo que a maioria das pessoas não entendem e não conseguem quantificar ou explicar, tende-se a colocar isso por um aspecto mais espiritual. Bom, o nosso tempo está terminando. Eu espero que essa live consiga trazer um pouco mais de clareza sobre quando ou como procurar uma constelação de empresas, a diferença dela, tá, da constelação de empresas para a constelação profissional.
Pô, mas eu tenho uma empresa e eu quero fazer a minha constelação profissional. Perfeito, é totalmente possível. Agora, se você não tiver aqui que a nossa bateria está fraca. Se você não tiver uma empresa, eu não consigo fazer a constelação de empresas para você. Ou se você não for o gerente ou diretor de uma área que você queira trabalhar. Mas a constelação profissional, ela é aberta a todos, tá? Donos ou não de empresas. Quero agradecer pela companhia de vocês. Espero ter tirado mais um pouquinho das dúvidas de vocês. Espero que esse pequeno retalho faça parte dessa grande colcha que nós estamos construindo desde abril juntos. E quem tiver dúvida, quem tiver qualquer questionamento, mande por aqui ou então me mande pelo meu WhatsApp, tá bom? Eu tendo a responder todas as pessoas, a não ser que eu acho que aquela resposta precise que eu converse com a pessoa ou precisa de um pouco de tempo a mais para responder. Então, muitíssimo obrigada, tá? A Ana tá dizendo obrigado por mais uma live. A Sônia, só agradecer. Eu também só agradecer a cada um de vocês por estar aqui e nos colocando à disposição se alguém precisar de alguma coisa. Um beijo. Semana que vem nós estamos falando sobre constelações familiares e aí eu tô pensando em trazer um pouco mais de exemplos para ficar mais claro. Esse mês realmente foi um mês dedicado à constelação, tá? Para nós termos até material para quem quer conhecer mais, saber mais detalhes. Então, muitíssimo obrigada e vejo vocês na semana que vem, nos preparando na semana que vem para a última live do mês e para iniciar dezembro, que é a nossa finalização de ano, né? Quando começamos dezembro, teremos 3 lives falando só sobre temas que envolvem essa data de dezembro, que é uma data mais natalina. E aí eu espero estar com vocês também. Um super beijo e até quarta que vem.